Vamos lá então, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está ao vivo aí comigo, boa noite, boa noite. A nossa última aula do primeiro ciclo da mentoria da Alean. Estamos estudando o regimento interno da Alean, artigo por artigo. E é claro que até o dia da prova você vai ficar craque, você vai gabaritar isso aí na sua prova, tudo bem? Então, muito prazer, sou o professor Marcos, mentoria, teoria mais questões, a Lean, aula de número 14. Aqui vamos encerrar o primeiro ciclo. Lembrando que semana que vem começa o nosso segundo ciclo, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Paramos a nossa última aula no artigo de número 105. Vamos falar da proposição por delegação legislativa. Eu vou esquematizar isso aqui depois. Olha só o que diz o artigo. Respeitados os limites firmados no artigo 37 da Constituição do Estado, que é o limite de competência, quando ele fala aqui, ó, a respeito de competências, a Assembleia, em caráter excepcional, pode autorizar o governador do Estado a legislar, sendo a delegação efetivada por resolução legislativa que especifique o seu conteúdo e os termos de seu exercício. Tá? Pessoal, olha só. Está dizendo o seguinte. A Lean pode delegar. Delegar o quê, professor? Matéria. Matéria para quem? Para o governador. Para ele fazer o quê, professor? Para ele legislar. Olha só, a Lean pode delegar matéria para o governador legislar. Como é que ela faz isso? Existe uma formalidade. Formalidade. Qual é a formalidade, prof? Tem que ser, mediante, resolução. Resolução. Então, para delegar competência, matéria, para o governador legislar, ela vai fazer isso aqui, mediante uma resolução. E tem caráter, tem caráter excepcional. Excepcional. Tem caráter excepcional. E nessa resolução pode conter o que, professor? Limitações e também apreciação do plenário. Só não entendi. A Lean delega para o governador legislar, criar a lei, mas aí ela pode apreciar essa lei criada pelo governador. Em turno único. Em turno único. Voltando lá então, olha só. Tá? Então, já foi, né? A resolução pode firmar a exigência de apreciação do projeto pela Assembleia, caso em que a discussão e votação ocorre em turno único, vedada a emenda. Então não pode, vedada a emenda. Vedado a emenda. Vedada a emenda. Tudo bem? Tudo certo? Professor, como é que faz? A Lean pode delegar
matéria para o governador legislar. Para ela delegar, existe uma formalidade, tem que ser mediante resolução. Essa delegação tem caráter excepcional. Nessa resolução pode conter limitações e recomendações de apreciação pelo plenário. Se o plenário for apreciar, né, o ato praticado pelo governador, a lei criada pelo governador, que foi delegada pela ALEAN, tem que ser em turno único, tanto de discussão como de votação. E é vedado, emenda. É vedado, emenda. Tudo bem? Tranquilo? Você vai anotar, você vai aprender isso aí. Vamos agora para o artigo 106, que foi revogado. Revogado, e vamos para a seção. Proposição visando, criação, incorporação, fusão e desmembramento de município. Eu vou também esquematizar isso aqui para você. Artigo 107. A criação, a incorporação, fusão e desmembramento de município far-se-á mediante lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerá de consulta prévia, mediante plebiscito a populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade econômica, apresentados e publicados na forma da lei, atendendo aos seguintes procedimentos, tá? Então, olha só, nós temos aqui os procedimentos. Tem espaço aqui, procedimento. Então, olha só. Vamos lá. Município. Município. Criação. Fusão. Incorporação. E desmembramento e desmembramento. Município. Ó, isso aqui é criado por lei estadual. É criado por lei estadual. Ah, quero criar um município. Tem que ser mediante lei estadual. Tá? Lei estadual. Quando eu falo lei estadual, estou falando de lei ordinária. Tem que ser mediante uma lei ordinária. Para criar, depende de abertura do período, depende de abertura do período, por lei complementar federal. Ouça o que eu vou falar. Um estado, ele não pode criar município por lei sem a permissão de uma lei complementar federal. Nós sabemos que a competência para criar município por lei é do estado, mas ele só pode iniciar esse processo se existir uma lei federal, autorizando, que é uma lei complementar federal. Então, olha só. Lei complementar federal permite a criação do município, permite. A partir dessa permissão, o município, ele é criado por lei estadual. Então, uma lei estadual, ela não pode criar sozinho. Para criar, precisa de uma lei complementar federal que vai permitir. Se a lei complementar federal permitir, aí o estado pode criar. Professor, não existe a lei complementar federal autorizando. O estado pode criar? Não pode. É inconstitucional. Tudo bem? Tranquilo? De boa.
Então, aqui, ó, existem algumas situações para criar um município, tá? A criação, ó, primeiro, nós temos aqui, ó, o estudo de viabilidade, viabilidade econômica. Para saber se aquele novo município, né, ou aquele distrito que quer se tornar município, ele tem condições de se sustentar. Viabilidade econômica. Segundo, plebiscito. Plebiscito né? O povo, a população, né, os eleitores afetados, eles que vão decidir. Então, por meio aí, né, de plebiscito. E aí, é claro que depende de uma lei, né, complementar. Então, vem a lei complementar, vem o estudo de viabilidade econômica para saber se aquele município tem condição ou não. Aí depois vem o plebiscito, né, os eleitores que serão afetados. Por exemplo, eu tenho município A, aqui eu quero separar eles, desmembrar. Quero transformar aqui no C e no D. E aí, quem vai votar ali, quem vai participar do plebiscito é a população desse município A que será afetado. Pessoal, o que é plebiscito? É consulta prévia. É consulta popular prévia. Porque o plebiscito ele é decisório, ele decide se vai continuar ou não, Tudo bem? O processo. Aí vamos lá. Aí nós temos aqui, por exemplo, o processo. Olha lá, a representação popular é encaminhada à Assembleia na forma do artigo da Constituição do Estado. O presidente remete a matéria à apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para exame preliminar dos requisitos legais previstos, né, da Constituição do Estado. O parecer da comissão será elaborado em 20 dias, sendo submetido à deliberação do plenário. Quero entender isso aí melhor. Vou fazer um desenho aqui para você. Vamos lá. Então, nós temos aqui a representação. A representação popular, 5% dos eleitores daquela região. Isso aqui vai para a ALEAN. O presidente envia para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Essa comissão, ela tem um prazo. Tem prazo de 20 dias. Para que esse prazo, professor? Para dar o parecer. Esse parecer, ó, vai para onde? Vai para o plenário. O plenário, então, aprovar. Se o plenário aprovar, o presidente envia isso aqui, ó, para onde, professor? Para o TRE. TRE é fazer o quê? Plebiscito. Realizar o plebiscito. Do resultado do plebiscito, o presidente recebe esse resultado do plebiscito. Recebe o resultado do plebiscito. Presidente. Ele recebe esse resultado do plebiscito. E aí ele pode, ó. Cadê, meu Deus? Fugiu aqui. Ele pode arquivar, se não atingiu ali o percentual, ou ele pode ali, ó, encaminhar. E aí ele vai encaminhar para onde? Para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que no prazo de 20 dias,
vai transformar isso aqui, ó. Olha só, o processo aí, ó. Em 20 dias, vai transformar isso aqui, gente, em uma PL, em PL, projeto de lei. E aí vai ser enviado para o plenário. Vai ser enviado para o plenário. Professor, eita coisa, né? Deveria ter feito melhor, mas olha só. Nós temos aqui a representação, nós temos a representação popular. A ALEAN, a ALEAN recebe essa representação, o presidente da ALEAN envia para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A Comissão de Constituição e Redação tem um prazo de 20 dias para dar o parecer. Aí esse parecer vai para o plenário. Se o plenário aprovar, o presidente recebe esse parecer aprovado, envia para o TRE realizar o plebiscito. Quem realiza o plebiscito é o TRE. E aí, ó, do resultado do plebiscito, se for negativo ou positivo, o presidente da ALEAN pode arquivar, porque foi negativo, não conseguiu atingir, ou encaminhar a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Por quê? Porque foi aprovado, né? E aí a Comissão de Constituição, Justiça e Redação tem um prazo de 20 dias para transformar isso em um projeto de lei. Transformou em um projeto de lei, envia ao plenário, para o plenário, então, discutir e votar. Discussão e votação, tá? Tranquilo, gente? E tá tranquilo não, professor, né? Tá difícil. Tá não, é tranquilo isso aqui. Tá, olha só. Vou ler aquilo que eu já fiz o esquema. Reconhecida a admissibilidade jurídica da representação da Assembleia, o presidente oficia, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, visando a adoção de providências necessárias à realização do respectivo plebiscito. Quem realiza o plebiscito é o TRE, tá? Recebido o resultado do plebiscito, o presidente observará, arquivará o processo caso consulta plebiscita negue a pretensão contida na representação, comunicado fato ao plenário, ou despachará a matéria à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, caso o plebiscito confirme o teor da representação. A comissão emite o parecer sobre a matéria no prazo de 20 dias, devendo concluir por projeto de lei. Conclui, então, o projeto de lei. Encaminha o projeto e o parecer à matéria inserida na ordem do dia da reunião imediata e subsequente ao respectivo recebimento para discussão e votação. Então, envia isso ao plenário. A votação é aberta, sendo considerado aprovado o projeto de lei pelo voto favorável da maioria simples, presente a maioria absoluta dos deputados. Aprovado o projeto, o presidente adota as providências para acolhimento dos autógrafos, remetendo a matéria à sanção do governador nos termos da Constituição. É vedada a criação de incorporação, fusão ou desmembramento de município durante o ano em que ocorrem eleições municipais. Tudo bem? Então aqui, chega um momento aqui, que o plenário, agora, ele vai deliberar. Vai deliberar. Ou seja, a discussão, o momento da discussão e da votação. Votação. Lembrando, é aberto. É aberto. E aprovado. E aprovado. É aberto e aprovado pela maioria simples. Maioria simples. Presente a maioria absoluta. Presente a maioria absoluta. Tá? Isso é interessante para vocês, tá? Então, olha só. Representação popular, aqui para criar um município, né? Então, aqui, chegou o projeto de lei, recebeu, né, ali, é positivo em todos os trâmites, né? O plenário, então, vai deliberar aqui a discussão e votação. É aberto e é aprovado pela maioria simples. Então, para criar um município, o quórum de aprovação é maioria simples. Porém, presente a maioria absoluta. Aprovou, envia para onde? Para a sanção. Para a sanção do governador. Aprovou, envia para a sanção do governador. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tudo, né? Tem gente aí que já saiu, né? Mas vamos continuar, né? O pessoal morreu.
Aí, ó, é vedada a criação, incorporação ou fusão. Então, em período, no ano, no ano em que ocorrerem eleições municipais, eu não posso propor. Eu não posso propor aí esses projetos, tudo bem? Para a criação de município. É proibido em ano eleitoral. Proposta, seção 9, proposta de emenda à Constituição Federal. 108. O projeto de resolução legislativa que visa iniciar o procedimento de apresentação de proposta de emenda à Constituição Federal atenderá às seguintes regras. Tramita em regime de prioridade. Então, olha só, isso aqui, o trâmite é em regime de prioridade. Regime de prioridade. Tudo bem? Recebidos autos instruídos, a matéria incluída na pauta da ordem do dia da reunião subsequente, devendo ser aprovado por maioria simples presente em maioria absoluta. Ó. É aprovado por maioria simples presente a maioria absoluta. Absoluta, tudo bem? Aprovada e promulgada a resolução, ó, para propor emenda à Constituição, né? O presidente encaminha a proposição às demais assembleias, visando dar cumprimento ao disposto no artigo aqui, né, 60 do inciso 3 da Constituição Federal. Quando a Assembleia Legislativa for solicitada por outra a se manifestar sobre proposta de emenda à Constituição Federal, aplica-se as seguintes regras. A proposta é examinada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que poderá concluir o projeto de resolução legislativa a ser submetido ao plenário. É vedada a emenda à proposta. Após a deliberação do plenário, o presidente encaminha a resolução legislativa ou informa a rejeição da proposta à Assembleia que efetuou o encaminhamento. Só não entendi. Então, lá na Constituição Federal, pessoal, diz o seguinte, né? Na CF, a CF de 88 diz, ó, mais da metade das assembleias podem propor PEC. Tá? Podem propor PEC. O que é PEC? Proposta de emenda à Constituição Federal. Tá? Proposta de emenda à Constituição Federal. Então, pode. Aí, vamos supor que é de iniciativa da ALEAN. A ALEAN propõe. A ALEAN propõe. Então, para ela propor, ó, é por meio de resolução. A proposta inicia nela, ela que quer, propõe. Mas só ela sozinha não pode propor. Ela vai propor por meio de resolução. Isso aqui precisa ser aprovado, ó. Aprovado por maioria simples, presente a maioria absoluta. Tudo bem? Então, se aprovado isso aqui, ó, essa proposta, ela encaminha para as demais assembleias. As demais assembleias, até atingir o quórum, que é mais da metade das assembleias do Brasil. Mais da metade das assembleias do Brasil. Então, pessoal, morreu essa parte. E aí nós vamos fazer algumas questões. Vamos lá. Algumas questões. Questão de número 1. De acordo com o artigo 105 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a delegação legislativa ao governador do estado é feita, né? Então, olha só, a delegação do quê? Legislativa. É a ALEAN, nós vimos aqui, né? É a ALEAN delegando ao governador. É feito por meio de resolução. Não, gabarito letra C. Por meio de resolução legislativa. 2. Segundo o artigo 105, parágrafo único, caso a resolução legislativa exija apreciação do projeto delegado pela Assembleia Legislativa, como deve ocorrer a sua votação, né? Então, ó, resolução legislativa exige a apreciação do projeto delegado pela Assembleia, né? Então, nós sabemos que isso aqui, ó, é em turno único e é vedado emenda, tá?
Em 2 turnos, não. Turno único, sim. Admitido, não. É vedado. Turno único, sim. Sendo vedada a emenda, sim. Gabarito, letra D. É em turno único, sendo vedado a emenda. 3. Conforme o artigo 107, para a criação, incorporação, fusão ou desmembramento de município no Amazonas, um dos requisitos iniciais do procedimento é a representação popular encaminhada à Assembleia. Interessante, né? Aprovação prévia do governador, não. Plebiscito realizado antes do parecer jurídico? Não. É depois do parecer jurídico. A votação direta? Não. Gabarito, letra A. A representação popular encaminhada à Assembleia. 4. De acordo com o procedimento descrito no artigo 107, a admissibilidade jurídica da representação sobre criação do município é reconhecida por parecer da Procuradoria? Não. Deliberação do plenário da Assembleia? Despacho presidente da Assembleia? Decisão do Tribunal Regional Eleitoral? Não. Tá? Então, é reconhecida pela letra B, deliberação do plenário da Assembleia. 5. Conforme o artigo 107, parágrafo único, é vedada a criação, incorporação, infusão ou desmembramento de município durante o quê? O ano eleitoral, o período eleitoral, né? Municipal. Qualquer ano par, não. Ano eleitoral estadual, não, é municipal, né? O ano em que ocorrerem eleições municipais, sim, gabarito letra C. O ano em que ocorrerem eleições municipais é vedado. 6. Segundo o artigo 108, inciso 1, o projeto de resolução legislativa que visa iniciar o procedimento de apresentação de proposta de emenda à Constituição Federal, tramita, tá? Aqui, ó, projeto de resolução legislativa que visa, ó, iniciar o procedimento de apresentação de proposta de emenda à Constituição Federal. Em regime de urgência urgentíssima? Não. Em regime de prioridade? Não. Em caráter de votação secreta? Não. Por meio de decreto legislativo? Não. Interessante isso aqui, né? Porque ele falou, ó, em regime de urgência urgentíssima. Uma pegada aqui, né? E aí, a 6, ó, é letra A mesmo, ó, letra B, ó. Letra B, prioridade, né? Eu me enganei aqui agora. Regime de prioridade. Entendido, ó. Acho que aqui tá errado. Em regime de prioridade. Letra B, em regime de prioridade. Vamos ver lá, pessoal. O projeto terá a seguinte regra. É verdade, ó, regime de prioridade. Eu que me enganei que é um regime de urgência. Prioridade, tá? 7. De acordo com o artigo 108, inciso 2, para aprovação da resolução legislativa relativa à proposta de emenda à Constituição Federal, exige-se o quê? Maioria simples, presente a maioria absoluta, sim, gabarito é a letra A. Para aprovação da resolução legislativa relativa à proposta de emenda à Constituição, é maioria simples, presente a maioria absoluta, letra A. 8. Conforme o artigo 109, inciso 2, ao examinar uma proposta de emenda à Constituição Federal encaminhada por outra Assembleia Legislativa, a Leão pode apresentar emenda antes da deliberação? Não pode, né? Não admite emenda à proposta? Tá certo, né? É exigida a deliberação em 2 turnos? Não. Deve-se convocar a audiência? Não. Gabarito, letra B. Não se admite emenda à proposta. 9. Segundo o artigo 107, a votação do projeto de lei sobre criação, fusão, desmembramento de município é aberta por maioria simples, presente a maioria absoluta dos deputados. Tá? A votação, ó, é aberta, por maioria simples, sim, presente a maioria absoluta dos deputados, sim, gabarito, letra A. 10. Questão 10. De acordo com o artigo 109, inciso 2, após a deliberação do plenário sobre proposta de emenda à Constituição Federal, solicitada por outra Assembleia Legislativa, o presidente convoca a reunião para a segunda votação. Não tem, né, segunda votação. O presidente promulga... Não, não pode. O presidente encaminha a resolução legislativa ou informa a rejeição à Assembleia. Exatamente. Se for aprovada, ele encaminha a resolução. Se for rejeitado, ele só informa. Então, gabarito, letra C. Pessoal, finalizamos então o nosso primeiro ciclo. Nosso primeiro ciclo está finalizado. Muito obrigado, sucesso, tudo de bom, que Deus abençoe sempre você. Te vejo no próximo ciclo, na próxima semana, com mais regimento interno da ALEAN. Tchau, abraço. Tudo de bom. Fui.